Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas e mães de crianças de até 12 anos que estejam em prisão provisória terão direito à prisão domiciliar até o julgamento do caso. Bom, para entendermos melhor essa medida e também a situação das mulheres que estão em presídios brasileiros, nós recebemos hoje a Ilen Oliveira, que é integrante do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, doutora Kenari Boujikian, que é desembargadora no Tribunal de Justiça de São Paulo e também membro do Grupo de Estudos e Trabalhos Mulheres Encarceradas, a Nara Riviti, que é defensora pública federal, e também a Fernanda Nazaré Souza, que é diretora técnica de Trabalho e Educação do Centro de Progressão Penitenciária Feminino do Butantã. Desde já agradeço a participação de todas vocês e lembrando também que você que está nos assistindo e queira participar, você pode enviar sua pergunta ou seu comentário para a gente através do telefone 3396-4944 ou também na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, quais serão aí os primeiros reflexos desse habeas corpus, não sei se a gente pode usar esse termo coletivo aí, lembrando que os juízes aí de primeira instância terão até 60 dias aí para colocar isso em prática. Vou começar pela doutora Kenarik aqui. Eu penso que o primeiro efeito é colocar para a realidade um direito que estava previsto já na lei. O que o Supremo fez é dar uma determinação para que essa norma seja cumprida. A situação das mulheres encarceradas é muito difícil no Brasil inteiro, com várias violações que acontecem. É um problema brasileiro, mas não só brasileiro. Existem preocupações internacionais com esse tema, com o crescimento do número de mulheres presas. E, de certa forma, aplicar a justiça, né? Eu entendo que o mais importante é que a gente vê uma sinalização de justiça para as mulheres encarceradas. Ilen, qual que é a sua... Na mesma linha que a Kenari que falou aqui, comentou aqui conosco, o que acontece é que nós temos uma coletividade muito selecionada de mulheres encarceradas. E mulheres que gozam do mesmo benefício legal, elas não têm esse benefício atingido. Então, por exemplo, o habeas corpus, ele veio, você tem aí a discussão, né, dessa maternidade encarcerada na alta cúpula, né, do judiciário brasileiro, né, no nosso Tribunal Constitucional, e que decide no sentido de todas as mulheres que gozem desses requisitos, elas possam utilizar o benefício da prisão domiciliar, né? Então, o que acontece é que essa mulher, tendo a decisão do Supremo, ela vai ter o direito de sair para cuidar de si, para ter acesso a políticas universais, para poder cuidar dos seus filhos, né? E todas as outras encargos que essa situação ela gera. Porque o que a gente vê, assim, é muito importante a decisão do Supremo, porque o que a gente vê nos juízes de primeira instância é um descumprimento sistemático de regras, tanto regras constitucionais como regras convencionais, né, de órgãos internacionais. Então, a decisão ela é importante por isso, assim, por dar um respaldo a uma situação catastrófica, né? Fernanda, a sua opinião, quais os primeiros reflexos aí em relação a essa decisão? Infelizmente, essa decisão não vai chegar no CPP do Butantã, porque lá a gente só tem sentenciadas já com condenação. Mas a gente gostaria muito que fosse estendido a todas elas também, porque a grande maioria são de mães e que se enquadram nessa questão de crianças com até 12 anos, enfim, que precisam voltar para os seus lares para cuidar dos filhos que deixaram lá. Nara. Bom, uma primeira colocação que eu acho que é importante é que a decisão do Supremo, ela faz valer um texto, uma previsão que já estava num texto de lei, né? O Estatuto da Primeira Infância, ele reformou o Código de Processo Penal, acho que no final de 2016. Não, 8 de março de 2016. Né? 8 de março de 2016,
já prevendo essa hipótese da substituição da prisão domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, então, no caso, a prisão preventiva, ela poderia ser substituída pela prisão domiciliar. Agora, como a Ilen falou, a gente encontra muita resistência do judiciário com isso. Então, assim, pela Defensoria, a nossa expectativa é uma redução da resistência do Judiciário a partir desse norte que o Supremo deu, de que é uma disposição que deve ser aplicada como regra e não como exceção, que era o que a gente vinha encontrando. Então, a nossa expectativa é que isso se propague mais e que isso se torne uma prática, né? Que tanto as mulheres gestantes, elas parem de ficar submetidas às possibilidades dessa gestão da segurança dos presídios, então que elas têm muita dificuldade de fazer pré-natal, que depende da escolta, poder não só do agendamento do SUS, que a gente sabe que já é difícil para as pessoas que estão soltas, mas elas ainda dependem de toda essa gestão da segurança dos presídios. Então isso deixa elas numa posição muito mais vulnerável, né? Tanto Nara, desculpa eu te interromper, a gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Clipping Eletrônico. Hoje a gente debatendo essa questão aqui das mulheres encarceradas e eu continuo aqui na presença da Ilen Oliveira, da doutora Kenarik Boujikian, da Nara Riviti e da Fernanda Nazaré de Souza. Eu peço desculpa a você que está nos assistindo, a gente teve um problema técnico, mas vamos dar sequência aqui ao nosso debate. 65% das mulheres presas em São Paulo, esse número representa aí a causa do tráfico de drogas, segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária aqui de São Paulo. Por que isso acontece? Vou continuar aqui pela doutora Kenarik, dando sequência. Veja, isso é um dado mundial, eu vou repetir. A maioria das mulheres que estão presas, elas estão presas por crimes que não tem um elemento violência. Isso é uma característica do envolvimento de mulheres com a questão criminal. Grande parte, quase 70%, está envolvida em crimes específicos ligados a entorpecentes. O porquê isso acontece? Eu posso dizer da minha forma de ver e de pensar pela experiência. Eu creio que existe um problema social muito grande. A mulher, ela não tem na sociedade uma estrutura para segurar a chefia da família, porque a maioria das mulheres que estão presas também são os chefes de família. Para isso você tem que ter todo um arcabouço de estado, de município, para que essa mulher possa ter condições de trabalhar. Então ela precisa ter uma creche, ela precisa ter condições mínimas de vida. E isso é muito difícil. Uma alternativa que acaba acontecendo é ela se envolver nessa questão da venda pequena de drogas, ou guardar drogas, ou um transporte de entorpecente. Eu vejo que tem uma relação muito próxima com a questão da chefia de família e com a falta de estrutura social em relação às mulheres encarceradas. Tanto que eu acho que é importante a gente pensar que nesse momento de saída das mulheres, que a gente espera que aconteça nesse prazo o máximo é 60 dias, mas o quanto antes, que os municípios comecem a ter atenção com essa mulher que vai sair da prisão e lhe dar as infraestruturas mínimas previstas. Aqui em São Paulo tem inclusive um projeto de lei aqui da Câmara que trata dessa questão. E a gente teve um debate sobre essa questão, uma audiência pública, aliás, né, Ilen? Você participou hoje sobre essa questão aí das mulheres encarceradas, né? Como foi esse evento? A audiência, na verdade, foi uma proposta da Comissão de Direitos Humanos, né, daqui da Câmara. E a ideia é debater a condição da mulher no cárcere. Então, a fala das egressas, né, de mulheres que tiveram nesse sistema foi muito importante para ilustrar e para impactar o descaso com que toda a situação da mulher presa é tratada pelo sistema, né? Existe uma negligência circunstancial, institucional, assim, com a mulher presa, tanto aí pelo sistema de justiça criminal, quanto pela família, a questão do abandono, a questão do rompimento dos laços de afeto com os filhos, né? E abandono do companheiro, enfim.
esse estigma social, né, que a mulher presa, a mulher criminosa, ela é necessariamente uma mãe, né, uma má. Então, tudo isso foi trazido, né, pelas egressas, principalmente, pelas mulheres que já estiveram no sistema e já sofreram essas violações na pele. E a discussão foi muito boa, contou com a sociedade civil organizada também, então membros de entidades que já são articulados e que trabalham, né, no direito de defesa dessas mulheres que estão presas. Então, acho que a colaboração de todas essas pessoas dentro de um espaço, né, porque dentro do espaço de legislativo, né, até porque o que a gente vê nas propostas legislativas de uma maneira geral, principalmente, né, no âmbito federal e tal, é de encarcerar mais. Então, você ter essa discussão aqui para dizer, cara, o encarceramento ele não é a solução. Então, as entidades trazem propostas alternativas. Foi bem interessante o debate, assim, acho que vai contribuir bastante. A audiência pública é importante porque também se discute, se dá visibilidade ao centro, que é a questão da mulher e da criança, e com um projeto de lei que está aqui na casa, né? Então, acho que essa presença das mulheres, das entidades, é para uma reflexão sobre a importância da aprovação do projeto de lei, que é da autoria, acho que, do vereador Suplicy, para que se dê uma alternativa pós-prisão. É isso que é uma necessidade. É uma necessidade. Agora, Fernanda, como que você vê, qual que é a importância desse passo no âmbito dos direitos humanos? Fundamental. Porque a Ellen falou da questão do abandono e a gente vê isso muito no dia a dia. É gritante a diferença entre a quantidade de visitantes que vão em presídios masculinos e a quantidade de visitantes que vão em presídios femininos. E também vale ressaltar que muitas dessas mulheres estão lá em virtude do companheiro, muitas senhoras em virtude dos filhos, né? Que para preservar o filho acabou sendo presa porque assumiu um crime que muitas vezes acabou não cometendo. E elas precisam retornar à sociedade, né? Voltar para os seus lares, cuidar da família que deixou, e tudo isso se vê em questão do direito delas, é direito delas. Tem presas que passam 10 anos dentro de uma unidade prisional e nunca tiveram visita de nenhum familiar. Nara, desculpa. Nós tivemos, só para ilustrar, nós tivemos recentemente uma reeducanda que faleceu e nós que tivemos que fazer o enterro porque não tinha familiar para enterrar. Isso é muito triste. Nara, em relação às presas estrangeiras, como que fica? Essa medida cabe para elas também? Sim, nosso entendimento é que cabe. A gente já tem conseguido, em alguns casos, prisão domiciliar para presas estrangeiras, que é uma situação que é mais gritante ainda, a necessidade, né? Porque a gente está pensando em mulheres que não têm famílias aqui para ficarem com as crianças, então elas certamente ficariam numa situação de abrigamento, eventualmente até perder a criança, numa situação de adoção. Então, para essas mulheres estrangeiras, a angústia é muito maior e o risco de uma perda da criança é muito grande. Então, a prisão domiciliar, ela vai vir, esse aumento do cabimento, enfim, essa maior disseminação da prisão domiciliar como substituição para a prisão preventiva, ela vai vir muito bem para essas mulheres que já vivem uma situação muito difícil hoje. Sabe uma coisa que eu acho importante pontuar? É a questão da inutilidade da prisão para algumas situações. Eu confesso que para algumas outras eu não consigo ter outra alternativa senão a prisão. Mas para esses casos a gente tem que refletir para que serve essa prisão, né? Para que serve a prisão dessa mulher que não cometeu um crime violento, que tem uma família, que a prisão dela vai trazer consequências importantes, seja em termos pessoais, seja em termos familiares, seja em termos sociais, e o custo disso. O custo disso é alto. A média que se diz deste custo de aprisionamento é de cerca de 3 salários mínimos por mês para uma pessoa. Então é um custo muito alto. Não acho que as questões têm que ser resolvidas em termos só econômicos, mas é um ponto que tem que ser pensado. Então, para que a gente prende uma pessoa, traz
só dor, né? Porque não traz benefício. Se trouxesse algum benefício, vá lá. Por que não, eventualmente, aplicar um outro tipo de pena? Porque tem que ser o modelo cadeia, prisão. Então, o que os estudos mostram é que as consequências do aprisionamento da mulher, elas trazem essas consequências que são muito marcantes e muito fortes. Então, eu acho que essa é uma reflexão que tem que se fazer quando se pensa em outras alternativas. E creio que a lei veio para isso. A lei veio com essa reflexão que existe aí na comunidade internacional, a preocupação da ONU, da OEA, do Brasil, com a situação caótica que está. E o próprio Supremo Tribunal Federal, em relação ao encarceramento em geral, declarou o estado de coisa inconstitucional, ou seja, a situação é tão grave que nada se adequa ao que está na nossa Constituição. Nesse caso, até no caso específico, assim, como foi um benefício para as presas provisórias, essas mulheres, assim, no final do processo que elas respondem, elas podem inclusive ser absolvidas. Então, você mantém uma mulher presa, dilacera todo um meio familiar ali, porque fica longe dos filhos, fica longe da família, perde os empregos, perde a sua, fica estigmatizada ali e no final das contas ela foi absolvida. Então, quer dizer, para que essa prisão? Ou então ela pega uma pena tão pequena que o regime inicial de cumprimento dela nem é o regime fechado. Então, não tem necessidade desse aprisionamento, só para dar uma complementada. Fora as dificuldades que elas vão encontrar quando saírem pelo próprio estigma. Dessa prisão, né? Bom, nosso tempo já está chegando no final. Fernanda, uma conclusão só, uma consideração final. Eu acho que o Estado como um todo ele precisa pensar em penas alternativas, porque já está mais do que provado que esse modelo que hoje existe, ele não está funcionando. Se a gente for comparar nos últimos anos, a quantidade de mulheres que estão presas aumentou consideravelmente. E a continuar da maneira que está, em pouco tempo, a gente vai ter mais mulheres presas do que homens. Nara, por favor. Acho que a ideia que a Kenarik trouxe é a central. As mulheres estão presas fundamentalmente por crimes não violentos. Elas estão inseridas numa estrutura fortemente violenta, que é a estrutura do cárcere, porque, enfim, elas não têm autonomia para nada, comida, tudo já está determinado, as relações pessoais ficam muito conflituosas ali, elas alheias, separadas da família. Lembrando que no sistema prisional, aqui em São Paulo, elas não têm acesso a telefone, então elas ficam completamente isoladas, então elas estão numa estrutura muito violenta por crimes não violentos. Então, acho que essa medida da substituição da prisão preventiva por domiciliar, ela vem nessa medida de tentar reduzir o encarceramento feminino, que é uma medida fundamental hoje no Brasil. Ok, bom, nosso tempo não deu para debater muita coisa, peço desculpa a vocês, mas agradeço a participação. Obrigado também. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico, TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.